Eu sempre fui um homem acostumado ao silêncio da floresta. A solidão nunca me incomodou. Pelo contrário, ela me trazia uma paz que nenhum outro lugar poderia oferecer. Mas naquela noite, algo quebrou esse silêncio de uma maneira que eu jamais esquecerei. Tudo começou com um uivo. Não um uivo qualquer, mas um som que parecia vir das profundezas de algum lugar que não pertence a este mundo. Era longo, grave, carregado de algo que eu só poderia descrever como maldade. Ele percorreu a floresta como uma onda, fazendo o ar tremer e gelando o sangue nas minhas veias. Naquele momento, eu estava ao lado da fogueira que havia acendido na beira do rio. Já tinha construído um abrigo improvisado, comido alguns peixes que eu mesmo havia pescado, e estava pronto para descansar antes de retomar minha caçada pela manhã. Mas agora, o descanso parecia impossível. Levantei-me, agarrando minha espingarda com força, e fixei meus olhos na escuridão ao redor. A fogueira, que antes era reconfortante, agora parecia frágil. A luz dela dançava entre as árvores, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava me observando. Um silêncio estranho tomou conta da mata. Não havia o som dos grilos, das corujas, nem mesmo do rio. Era como se o mundo inteiro tivesse ficado quieto para assistir o que estava prestes a acontecer. Então, ouvi passos, lentos, pesados, quebrando folhas secas e galhos no chão. O som vinha de algum lugar à minha frente, escondido na escuridão. Meu coração disparou, e minha mente começou a inventar explicações. Talvez fosse um lobo grande, talvez fosse um urso, ou até um caçador perdido. Mas lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. Foi quando vi os olhos, 2 pontos amarelos brilhando na escuridão, fixos em mim. Eles estavam baixos, mas depois foram subindo, como se algo estivesse se levantando do chão. O que quer que fosse, era grande, muito maior do que qualquer lobo ou animal que eu já tivesse visto. O corpo começou a se revelar conforme se aproximava da luz. Primeiro, pelos negros como carvão, densos, brilhando com o reflexo da fogueira. Depois, garras longas que reluziam como lâminas de aço. Por fim, o rosto, ou melhor, aquilo que parecia um rosto. Parte animal, parte humano. A mandíbula era longa, cheia de dentes afiados, e mesmo assim havia algo naquelas feições que parecia terrivelmente humano. Meu corpo congelou. Eu queria acreditar que aquilo era algum tipo de ilusão, um truque da luz, mas não era. A criatura parou a poucos metros de mim, ficando de pé, ereta como um homem. O cheiro que vinha dela era insuportável, uma mistura de sangue e carne apodrecida que fez meu estômago revirar. Meu instinto dizia para correr, mas eu sabia que seria inútil. Aquela coisa estava me caçando. Não era apenas um animal perdido. Era algo muito pior. Eu sentia isso. A floresta estava diferente. Era como se todo lugar estivesse testemunhando um predador que não pertencia àquele mundo. A chama da fogueira vacilou novamente, e naquele momento percebi, ou eu enfrentava aquilo, ou seria minha última noite na floresta. Meus dedos apertavam o gatilho da espingarda com tanta força que eu mal conseguia senti-los. Cada segundo parecia durar uma eternidade enquanto aquela coisa permanecia ali, parada, me observando. Os olhos dela não piscavam. E o olhar? Meu Deus! Aquele olhar não era apenas de um animal. Havia algo mais. Algo inteligente, cruel. Eu precisava agir. Fiz um movimento rápido, levantando a espingarda e mirando no peito da criatura. Antes que pudesse pensar 2 vezes, puxei o gatilho. O som do disparo rasgou o silêncio da floresta e o clarão da pólvora iluminou por um breve momento o rosto daquela coisa. Mas o que veio a seguir não era o que eu esperava. A criatura se moveu tão rápido que quase parecia um vulto. O tiro acertou algo, disso eu tinha certeza. Vi o impacto, ouvi o som, mas a coisa não caiu. Pelo contrário, ela deu um passo à frente, agora completamente dentro da luz da fogueira. O que vi naquele momento ficará gravado para sempre na minha memória. Era um monstro,
Não havia outra palavra para descrever. 2 metros de altura, pelo menos. Ombros largos, braços que terminavam em garras absurdamente longas, e um peito que parecia ter sido esculpido em pedra. Mas o pior era o rosto. A mandíbula era cheia de dentes que pareciam facas, e os olhos brilhavam com uma fúria que fazia minha pele queimar de medo. E o som que saiu dela não era um grito, nem um rugido. Era algo entre os dois, como se estivesse debochando do meu desespero. Minha espingarda agora parecia inútil. Eu tinha mais 2 tiros no cartucho, mas minha intuição dizia que aquilo não seria suficiente. Então, fiz algo que jamais imaginei que faria. Corri. Não pensei, não olhei para trás. Apenas corri o mais rápido que minhas pernas permitiram. A floresta parecia infinita. Galhos cortavam meu rosto, pedras e raízes ameaçavam me derrubar a cada passo, mas eu continuei. O som dos passos atrás de mim era ensurdecedor. A criatura estava me seguindo, quebrando árvores, rosnando, como se estivesse se divertindo com a perseguição. Eu sabia que ela poderia me alcançar se quisesse. O que quer que fosse aquilo, estava apenas brincando comigo. Minha mente estava em pânico, mas uma ideia surgiu: o rio. Se eu conseguisse chegar até ele, talvez pudesse despistá-la. Ou, no mínimo, teria algum tipo de vantagem. O problema era que o rio estava longe. Eu sabia disso, mas não tinha escolha. Continuei correndo, sentindo minha respiração pesar e minhas pernas queimarem de cansaço. Atrás de mim, os passos da criatura ficaram mais rápidos. A perseguição parecia se aproximar do fim, e eu sabia que estava ficando sem tempo. Foi então que tropecei. Meu pé ficou preso em uma raiz, e meu corpo foi lançado para frente. Caí com força, sentindo a dor explodir no joelho e no ombro. Virei-me rapidamente, ainda segurando a espingarda, e vi a criatura surgir entre as árvores. Ela parou a poucos metros de mim, como se estivesse saboreando aquele momento. Sua respiração era pesada, e eu podia ver os músculos se movendo sob a pele bestial. Era o fim. Não havia dúvida disso. Com a espingarda apontada, tentei mirar, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia manter o foco. A coisa começou a se aproximar, passo a passo, rosnando baixinho, quase como se estivesse rindo de mim. Foi então que lembrei do facão no meu cinto. Era a única chance que eu tinha, por menor que fosse. Enquanto ela avançava, eu soltei a espingarda e puxei o facão. O brilho da lâmina parecia insignificante diante daquilo, mas não tinha escolha. Eu estava decidido. Se fosse morrer ali, pelo menos faria com que a criatura sentisse o golpe. Ela deu o último passo, ficando a menos de 1 metro de mim. Podia sentir o cheiro de podridão que exalava de seu corpo. Segurei o facão com força, pronto para atacar. Mas foi então que algo estranho aconteceu. A criatura parou. Ficou ali, imóvel, apenas me encarando. Por um breve momento, achei que ela estava hesitando, talvez reconsiderando me atacar. Mas então percebi o que realmente estava acontecendo. A luz da fogueira, que ainda iluminava a clareira atrás de mim, começou a bruxulear de forma diferente. E, no reflexo dos olhos da criatura, vi algo que me fez gelar ainda mais do que o próprio lobisomem. Outra presença. Eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho. Por um momento, meu medo do lobisomem foi engolido por algo ainda maior. A percepção de que algo mais estava ali. A luz da fogueira bruxuleava de forma errática, lançando sombras que pareciam ganhar vida própria. A criatura à minha frente não se movia, mas o olhar dela mudou. Aqueles olhos amarelos, antes cheios de fúria e malícia, agora mostravam algo que eu jamais esperaria ver: cautela. A criatura deu um passo para trás, algo que parecia impossível para um predador tão voraz. Era como se ela mesma estivesse com medo. E foi então que ouvi. Não passos, não uivos, mas um som baixo, profundo, que parecia vir da própria terra. Era um som gutural,
quase como um rosnado, mas mais arrastado, carregado de algo que me causava arrepios ainda maiores. Virei a cabeça lentamente para trás, com o facão ainda apertado em minha mão suada. Na borda da clareira, onde a luz da fogueira mal alcançava, vi a silhueta de algo ainda maior do que o lobisomem. Era uma figura alta, envolta em sombras, e sua presença parecia drenar toda a energia do ambiente. Meu coração estava disparado, mas meu corpo não conseguia reagir. Era como se eu estivesse paralisado pela pura essência daquele ser. O lobisomem soltou um grunhido, baixo e ameaçador, como se estivesse tentando avisar a criatura sombria para não se aproximar. Mas a figura não hesitou. Ela deu um passo adiante, entrando na luz vacilante da fogueira, e o que vi ali quase me fez largar o facão. Não era humano. Também não era uma fera. Era algo que desafiava qualquer descrição. Tinha a forma de um homem, mas o corpo parecia estar coberto de uma névoa escura que se movia como se estivesse viva. Os olhos eram 2 pontos vermelhos, brilhando como carvões em brasa, e as mãos, longas e ossudas, terminavam em garras que pareciam feitas de puro metal. Havia algo nele que parecia mais antigo, mais primitivo do que o próprio lobisomem. Eu estava preso entre 2 predadores que pareciam estar disputando quem me destruiria primeiro. A criatura sombria avançou mais um passo, e o lobisomem rosnou, erguendo-se em toda sua altura. Os pelos de seu corpo se eriçaram, e ele exibiu os dentes em um gesto claro de desafio. Era como se ele estivesse protegendo seu território, mas, ao mesmo tempo, percebi algo curioso. O lobisomem parecia hesitar. Foi nesse instante que percebi a verdade. O lobisomem, por mais monstruoso que fosse, não era o predador supremo naquela floresta. A presença sombria era algo muito maior, algo que talvez nem mesmo ele pudesse enfrentar. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar alguma saída. Eu estava sem munição e meu facão parecia uma piada diante de qualquer um dos dois. Mas então, algo inesperado aconteceu. A criatura sombria ergueu uma das mãos e apontou para mim. Não disse nada, mas no momento em que fez isso, senti algo dentro de mim mudar. Uma onda de gelo percorreu meu corpo, como se meu sangue tivesse congelado por completo. Meu corpo começou a tremer, não de medo, mas de dor. Era como se algo estivesse me puxando de dentro para fora, rasgando minha alma. O lobisomem lançou-se contra a figura sombria, soltando um uivo de puro ódio. O impacto dos dois foi ensurdecedor, e o chão parecia tremer sob meus pés. Eles caíram juntos, rolando pela clareira, em uma batalha que parecia impossível de ser vencida por qualquer um deles. Garras contra garras, força contra força. Era como se a própria floresta estivesse em guerra. Eu aproveitei a confusão para tentar me afastar, arrastando-me pelo chão. Mas algo me dizia que, mesmo que conseguisse escapar daquela clareira, jamais estaria seguro novamente. Essas coisas, essas criaturas, não pertenciam ao meu mundo. Mas agora, de alguma forma, eu fazia parte do delas. Quando consegui alcançar uma árvore, ouvi um grito. Não era um grito humano, mas algo visceral, gutural, como se a própria natureza estivesse chorando. Olhei para trás e vi o lobisomem sendo lançado contra uma pedra. Ele caiu com força, mas rapidamente se levantou, mesmo coberto de sangue. Era resiliente, mas estava perdendo. A figura sombria parecia intocada. Ela se aproximava do lobisomem com passos lentos e calculados, como um predador brincando com sua presa. E então, para meu horror, os olhos vermelhos dela se voltaram novamente para mim. Eu sabia que, naquele momento, minha única chance era fazer algo impensável. Algo que nenhum homem em sã consciência faria. Minha única chance era fazer algo impensável. Eu sabia que não podia lutar contra aquilo, mas talvez pudesse usar o próprio monstro ao meu favor. Ainda encostado à árvore, com o facão firmemente preso na mão, minha mente começou a formular um plano tão insano que só podia funcionar se a sorte estivesse do meu lado. O lobisomem estava ferido, mas não derrotado.
Ainda se levantava, rosnando, exibindo os dentes ensanguentados. A figura sombria avançava lentamente em sua direção, como se saboreasse cada segundo antes do golpe final. E eu, paralisado entre o medo e a adrenalina, tive que gritar: "Ei! Aqui!" Minha voz soou mais desesperada do que eu gostaria, mas foi o suficiente. Os dois predadores, o lobisomem e a criatura sombria, se voltaram para mim ao mesmo tempo. Meu coração quase parou. Senti o peso dos olhos deles sobre mim, como se cada um estivesse tentando decidir o que fazer comigo. E naquele momento, fiz algo que não consigo explicar até hoje. Dei um passo à frente. Eu sabia que a criatura sombria era o maior perigo. Sabia que ela tinha poder suficiente para esmagar o lobisomem e, depois, acabar comigo como se eu fosse nada. Mas, ao mesmo tempo, percebi que o lobisomem ainda tinha algo primal, algo mais próximo do mundo humano. Ele era um monstro, mas não era o puro mal. Não como aquela coisa. Levantei o facão e dei outro passo, desta vez em direção ao lobisomem. Meus olhos não se desviaram dos dele. Ele rosnou, mas havia algo a mais naquele som, uma hesitação, talvez um reconhecimento. Eu sabia que ele me entendia, mesmo que de forma instintiva. "Vamos acabar com isso, juntos", sussurrei, sabendo que ele provavelmente não entenderia minhas palavras, mas esperando que sentisse minha intenção. A criatura sombria não esperou. Ela avançou em minha direção, e o ar ao redor pareceu congelar. Cada passo dela fazia a floresta vibrar, e as sombras à sua volta pareciam crescer, como se quisessem me engolir. O lobisomem também reagiu, lançando-se entre mim e a figura sombria, soltando um uivo que fez meu sangue gelar. Foi como assistir ao encontro de duas forças da natureza. O lobisomem atacou com toda a sua força, garras cortando o ar, dentes tentando alcançar qualquer parte vulnerável daquela coisa. E a criatura sombria, com movimentos frios e calculados, revidava com golpes que pareciam impossíveis de bloquear. Mas, mesmo assim, o lobisomem não recuava. Eu sabia que não podia ficar parado. Se o lobisomem estivesse me protegendo e eu não tinha certeza se era isso ou apenas uma coincidência, eu precisava agir antes que fosse tarde demais. Segurei o facão com toda a força que tinha e corri na direção da criatura sombria. Meus passos foram abafados pelos sons da luta e, por um instante, a criatura sombria não percebeu minha aproximação. Quando finalmente virei a lâmina do facão e golpeei, senti a lâmina encontrar algo sólido. Um grito ensurdecedor ecoou pela floresta, e a névoa ao redor dela pareceu se dispersar por um momento. Mas isso foi o suficiente. O lobisomem aproveitou a abertura e lançou um golpe direto na garganta da criatura sombria, rasgando-a com suas garras. O grito se transformou em um som de puro desespero, e a criatura caiu de joelhos. A névoa começou a desaparecer, como se estivesse sendo sugada para dentro da terra. O lobisomem se afastou, respirando pesado, enquanto eu caí de joelhos no chão, tentando recuperar o fôlego. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A floresta voltou a parecer normal. Era como se o próprio mundo tivesse parado para testemunhar aquele momento. Olhei para o lobisomem. Ele me encarava, ainda ofegante, com os olhos brilhando à luz da fogueira. Eu esperava que ele me atacasse, que cumprisse sua natureza bestial. Mas, para minha surpresa, ele deu um passo para trás, soltou um grunhido baixo, quase como um aviso, e desapareceu na escuridão da floresta. Fiquei ali, sentado, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A figura sombria estava morta, ou pelo menos parecia estar. Mas algo me dizia que aquilo não era o fim. E quanto ao lobisomem, eu sabia que ele ainda estava por aí, escondido entre as sombras, esperando o momento certo para aparecer novamente. A partir daquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Passei a evitar a floresta, mas às vezes, em noites de lua cheia, ainda ouço aquele uivo distante, ecoando no vento. Não sei se ele está me observando,
esperando o dia em que nossas vidas se cruzarão novamente. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o que aconteceu naquela noite foi mais do que uma luta pela sobrevivência. Foi um encontro com algo que nenhum homem deveria presenciar. Agora se inscreva no canal e deixe o gostei, se não vou atrás de tu, cabra.